Galera, saiu uma nova série de Todo Mundo Odeia o Chris, e que série fantástica, mano. Bom, quer dizer, pelo menos era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, meus amigos. Todo mundo amava o Chris, mas parece que agora todo mundo odeia o reboot. Sim, eu sei, essa frase parece exagerada, mas a real é que Todo Mundo Odeia o Chris foi uma das séries mais queridas da infância de muita gente. Aquele tipo de comédia que marcava, que te fazia rir e pensar ao mesmo tempo. Agora, com essa nova versão animada, o sentimento que ficou foi de tristeza. Esse vídeo aqui não é só um desabafo, é uma análise com opinião, mas também com fatos, curiosidades e comparações, porque o objetivo aqui é entender por que a versão animada simplesmente não convenceu e o que fizeram com uma das comédias mais icônicas da TV. Vamos lembrar um pouco do que fez a série ser tão especial. Não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Mano, quem cresceu ouvindo essas frases sabe, Todo Mundo Odeia o Chris era mais do que uma série, era o dia a dia de muita gente. Baseada na infância real do comediante Chris Rock, a série era inteligente, sarcástica e genial. Ela falava de desigualdade, racismo, adolescência, tudo com humor ácido e timing perfeito. Era uma daquelas produções que misturava risada com reflexão, e fazia isso sem parecer forçado. Só que aí veio a ideia de um reboot animado, Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Uma tentativa de reviver a magia, atualizar o formato e quem sabe conquistar uma nova geração. Só que o resultado foi bem diferente do esperado, porque por mais que a nostalgia tenha pesado e até mesmo o próprio Chris Rock tenha voltado para narrar a nova série, a animação acabou dividindo completamente o público. Alguns acharam divertida e moderna, outros, e a grande maioria, sentiram que ela perdeu o coração da história. E é sobre isso que vamos falar hoje, o que deu errado, o que mudou e por que essa nova versão simplesmente não tem a mesma alma do original. A nova série. Quando anunciaram Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, a internet foi a loucura, mano. Afinal, quem não ficou animado ao saber que o Chris Rock voltaria para narrar as histórias do jovem Chris, porém em versão animada, e até que a ideia parecia incrível, uma homenagem moderna a uma das comédias mais queridas dos anos de 2000. A produção ficou nas mãos da Paramount, em parceria com a Comedy Central, e logo de cara o projeto chamou a atenção. O próprio Chris Rock estava ali envolvido como produtor executivo e narrador, o que deixou muita gente esperançosa. Só que ele não seria o showrunner, o que deixou também muita gente com o pé atrás. Parecia o tipo de reboot feito com carinho, sabe? Daquelas que respeitam o legado original, mas tentam atualizar para uma nova geração. E a proposta era bem simples, mas ao mesmo tempo ambiciosa. Trazer o Chris adolescente para os anos 90, explorando temas mais atuais, como redes sociais, bullying moderno e até debates sobre representatividade. Tudo isso com a estética e o ritmo de uma animação. E olha, no papel parecia até que promissor, um formato leve, dinâmico, que permitia brincar mais com exageros visuais, piadas rápidas e aquele humor de situação impossível que o Chris sempre viveu. Bom, o hype foi real, né? Os fãs da série original estavam em contagem regressiva, mas o que era para ser um presente para os fãs acabou virando motivo de decepção para muita gente, porque quando o primeiro episódio saiu pro ar, a reação foi imediata. Cadê a essência? Por que parece tão genérico? Isso não é o Chris que eu conheço. O problema não tava só na animação em si, mano, que convenhamos, né? Até que é bem feita tecnicamente, mas na falta de alma. O que antes era um humor afiado e cheio de crítica, virou uma comédia caricata com piadas forçadas e timing estranho. Parecia que o reboot tava mais preocupado em parecer moderno do que ser um verdadeiro ao espírito original. E pra piorar, o roteiro tenta produzir os mesmos momentos icônicos da série clássica, mas mesmo não tendo o mesmo peso e nem o contexto. É como se ver uma cópia bonita, mas sem sentimento, tá ligado? A história geral gira em torno do próprio Chris, né? De volta pra escola, agora não sendo o único menino negro do colégio, porque dessa vez o Drew também estudava com ele, o que seria uma parada legal até. Introduzir seu irmão popular seria uma forma de expandir mais a história, conhecer ainda mais o Drew e trazer histórias icônicas com aquele toque de exagero que Todo Mundo Odeia o Chris já tem como essência. Mas o que vimos são histórias fracas, sem profundidade e piadas sem graça, mano. Trágico. Agora vamos falar dos bastidores, né? Porque às vezes é lá que a gente entende onde o trem começa a descarrilhar. Primeiro ponto foi o orçamento. Apesar do nome forte, Todo Mundo Odeia o Chris, teve um investimento considerável baixo para uma animação de grande estúdio. E isso explica muita coisa, desde a fluidez estranha dos movimentos até a qualidade meio travada de algumas cenas. Outro ponto que pegou forte foi a voz do elenco. Alguns dos dubladores originais simplesmente não voltaram, o que para quem estava acostumado com a série clássica pesou bastante sem o elenco original. Mas a real é que o desenho até parece com o Chris, mano, não soa como ele e logicamente a nostalgia vai pro espaço na mesma hora. Mas o golpe final veio no tom da série, a comédia mudou completamente. Antes Todo Mundo Odeia o Chris era irônico, ácido
e genialmente observador. Falava de temas sociais pesados, mas com leveza e sem forçar a risada. Agora, mano, o humor é bem genérico, previsível e sem identidade. Sabe aquele tipo de piada que vem vindo a quilômetros de distância e você já percebe? Pois é mais ou menos isso aí. Parece que os roteiristas quiseram agradar todo mundo e acabaram não agradando ninguém. Eles suavizaram o sarcasmo, limitaram as críticas sociais e transformaram o que era antes uma comédia com propósito numa parada bastante genérica, se bem que tem umas piadinhas ali bem pesadas também. E o resultado, uma animação que tem o nome, tem o rosto, mas não tem o coração do original. O público percebeu isso logo nos primeiros episódios, mano, e as redes foram tomadas de comentários dizendo que o reboot parecia um Chris feito pela IA. E aqui vai o ponto mais polêmico de todos, as piadas simplesmente não funcionam. No original, Todo Mundo Odeia o Chris era muito bom porque fazia humor com a realidade. As situações eram inspiradas em dores e constrangimentos que todo mundo já viveu. A vergonha de ser pobre, a comparação com colegas, o racismo velado, a frustração de tentar agradar os pais e falhar miseravelmente. Você ria, mas também se identificava. Já na nova versão, mano, tudo parece caricato demais, como se os roteiristas tivessem esquecido o que tornava a série especial. Agora o Chris vive situações absurdas e aleatórias, mano, que mais parece ter saída de um episódio de Family Guy, só que sem graça, sem time e sem alma. E o que é pior, o roteiro tenta se apoiar em gírias modernas, memes e referências da internet, achando que isso vai conectar com o público mais jovem, mas o resultado é exatamente o oposto. As piadas são forçadas demais, fora de ritmo e sem aquele peso social que fazia o original ser mais que uma simples comédia. Antes o humor de Todo Mundo Odeia o Chris era crítico e inteligente, ele te fazia rir e pensar, agora é só barulho mesmo. E pra completar, o tom sarcástico do narrador, que era uma das assinaturas da série, perdeu totalmente a força. Mesmo com o Chris Rock de volta, parece até que ele teve que se segurar no roteiro fraco. As falas não têm o mesmo impacto, as ironias perderam o ritmo e o resultado final é uma nostalgia meio vazia. E as tramas, rapaz, melhor nem comentar, é uma história mais chatinha que a outra. E é aqui, meu amigo, que o negócio desanda de vez, mano, porque o maior erro dessa nova série não é o traço, não é o ritmo, nem é o formato animado, é o que fizeram com os personagens. Sério, parece que pegaram tudo que a gente amava no elenco original e transformaram em versões genéricas, gritadas e sem alma. A Rochelle, que antes era uma das figuras mais icônicas da TV, com aquele equilíbrio perfeito entre mãe durona e mulher com atitude, virou uma caricatura gritante o tempo inteiro, mano. Antes ela falava, meu marido tem 2 empregos, tinha peso, tinha time, tinha carisma. Agora parece só uma piada repetida até perder a graça. O Julius, o pai econômico e cheio de frases geniais, perdeu toda a profundidade. Virou apenas um estereótipo de mão de vaca, sem coração e sem reflexões que faziam a gente rir e pensar ao mesmo tempo. Antes ele economizava dinheiro, mas nunca sabedoria, né? Agora só parece pão duro mesmo e um pai ruim. E o que falar do Greg, mano? O amigo leal, o parceiro das enrascadas, virou um alívio cômico sem graça, preso em piadas bobas e exageros visuais. No original, ele era o retrato da amizade sincera e meio desastrada. Nessa nova versão aqui, parece um figurante perdido num desenho aleatório. E o Chris, o protagonista, cara, o Chris virou um personagem qualquer, mano. Antes ele era o centro da crítica, o ponto de identificação. A gente via o mundo pelos olhos dele, sentia as injustiças, ria das situações absurdas. Na real, a gente até torcia por ele. Agora ele é só mais um personagem em um mundo animado sem emoção, porque o desenho não foi bem aceito. E aqui tá o ponto crucial, mano. O verdadeiro motivo pelo qual todo mundo ainda odeia o Chris não conquistou o público, porque no fim das contas não basta ter o nome e os personagens. Se você tirar o coração, o que sobra é só um desenho barulhento tentando reviver um fantasma do passado. Bom, pra mim e somente pra mim, Todo Mundo Odeia o Chris é uma série bem ruim, mano. Vou dar nota 4 pelo esforço e criatividade, mas no geral eu não gostei não, mano. Me diz você gostou? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. No mais é isso, valeu por assistir até esse vídeo, até o próximo, tchau, fui!